Já me foi perguntado aqui por que alguém ia escolher o caminho Mahayana, que demora tanto tempo para se iluminar, enquanto ela pode praticar por algumas vidas o caminho Shravakayana e atingir o estado de Arhat, pelo menos ficar livre do samsara, não sofrer mais, ficar num estado de paz, atingir o Nirvana, né? Então parece bem mais vantajoso do que passar muitas centenas de vidas trabalhando em benefício dos seres para atingir a iluminação completa, né, do Mahayana. Parece melhor ser egoísta e só trabalhar para a própria liberação, né? Mas a gente vai discutir aqui, de acordo com o Farol da Certeza aqui, essas distinções de tempo, né? Como é que isso funciona? Eu vou falar um pouco também do Vajrayana dentro disso. Então, quem quiser pedir os cartões, tem cartões novos saindo, é só enviar um endereço de correspondência aqui para esse e-mail, e se quiser fazer uma contribuição para despesas de correio, por favor, use esse endereço aqui que tem como contribuir pelo PagSeguro, por contas bancárias, e assim pode ajudar o canal, ou pelo menos sustentar a atividade de mandar esses cartões pelo correio. Pouca gente pediu para o mês que vem, eu acho que tem só 2 ou 3 pessoas para mandar. Então quem quiser pedir, pode pedir, contribuindo ou não contribuindo, por favor. E quem quiser ajudar o canal também pode ajudar o canal. Obrigado. Então, aqui o Mipa Rinpoche, ele começa dizendo que aqueles que têm uma mente, que são muito inteligentes, né, eles atingem a realização por si só. Algumas vezes as pessoas querem dizer, não, sem um professor, sem... Não, normalmente não é que não tem um professor, mas pela própria realização, pelo próprio poder da realização deles, sem grandes condições externas necessárias, né? Então, eles têm algumas condições externas, têm muito mérito para ter essas condições, mas aí eles conseguem aproveitar muito bem o que quer que eles tenham ao redor deles, né, para atingir a realização. Esses seres são mais raros, né? Mas, aí, enquanto que os embotados não necessariamente atingem a realização imediatamente. Então, o Buda ensina um caminho gradual para aqueles seres que precisam num caminho que toma bastante tempo, que, né, tem um desenvolvimento bem gradual e assim por diante. Aqui a gente está falando, então, em termos dos 3 veículos, tanto o caminho Shravakayana e Pratyeka Buda quanto o caminho Bodhisattvayana, eles são caminhos gradualistas, são caminhos graduais, né? No Vajrayana a gente começa a falar em termos de um gradual usando como base o resultado, que é quase instantâneo, né? E depois tem caminhos mais rápidos ainda que o Vajrayana. Mas em algum ponto, daí o verso 2.2.3.2.2.3.2, sério, 2.2.3.2.2.3.2, diz, em algum ponto a realização é inevitável. A realização não é inevitável para... Ele não está dizendo que a realização é inevitável para qualquer ser. Esse é um ponto de discussão que tem dentro do Dharma, e é uma das respostas que o Buda não respondia. Então é um ponto não solucionável, essa questão se todos os seres, né? Então na visão, por exemplo, de várias tradições teístas que têm karma, sim, o mundo está desenhado de forma que todos os seres vão se iluminar necessariamente. O budismo não afirma, nem nega, não entra nessa questão, e acho que isso aí tem um problema inerente nessa pergunta. Então a gente, né, tá assumindo uma ordem subjacente às coisas, um criador e assim por diante, então a gente não fala nisso. Não tem assim, um plano. As coisas não foram feitas para as pessoas todas se iluminarem no final. Muita forma de New Age fala dessa forma. Mas enfim, em termos dos praticantes, sim. Então mesmo um Shravakayana vai atingir a realização última, né? Porque a gente chama aqui, né, como eu já fiz em vários vídeos, em textos e tal, no Mahayana, a realização, o Nirvana, é além do Samsara e do Nirvana, é um outro tipo de Nirvana, é outro tipo de iluminação. Não tem a iluminação no Shravakayana, a realização máxima do Shravakayana é o estado de Arhat, né, que atinge o Nirvana. E a realização no Mahayana é o estado de Buda completo, que tem as qualidades do Buda, que beneficia os seres da forma que um Buda beneficia. Um Arhat beneficia os seres, mas não da forma que um Buda beneficia, da forma ampla, com todas as qualidades que um Buda tem. Então, essa é parte da discussão toda desse ponto aqui, que a gente está querendo saber como é que o Buda ensina esse caminho para os Shravakayanas e para os Pratyeka Budas, e eles acabariam ficando presos nesse Nirvana,
e daí, né, o que o Buda está ensinando impossibilitaria eles de se tornar Budas. Eles permaneceriam naquele estado de Arhat, tendo bem em mente que aqui essa distinção ocorre no Mahayana, né? Então, o Shravakayana não reconhece yanas, o Pratyekabuddhayana não fala em yanas, eles não discutem isso, né? Aqui a gente está falando, o Mahayana entende que tem um veículo que o Buda ensinou para seres com certas capacidades, e quando a gente faz essa distinção, isso cria certos problemas interpretativos. Esses problemas interpretativos é o que nós estamos lidando aqui. Um desses problemas é que o Buda prejudicaria os seres a levar eles para um nirvana que não é a iluminação completa. Claro, o nirvana é um estado desejável se nós não entendemos que os seres, se nós não temos a coragem de beneficiar os seres amplamente, que tem no Mahayana, essa perspectiva, né, que o Shantideva diz que a gente tem que ter, quando a gente tem os votos Mahayana, a gente tem que ter ânsia de vômito pela ideia de entrar num estado de paz e cessação enquanto os outros estão sofrendo ao nosso redor, né? Como é que o Buda vai ensinar um negócio que vai prender o cara lá num estado de sem sofrimento, mas no qual ele não atinge o potencial pleno dele de Buda? É ruim isso, né? O Buda não poderia fazer isso. Então aqui ele está dizendo assim, bom, tem seres que têm uma capacidade, o Mipa Rinpoche está dizendo, já que eles têm essa capacidade embotada, né, com relação à coragem, as várias condições que eles têm nas práticas deles, então eles atingem o Nirvana relativamente rápido, perto da realização do Mahayana, mas eles demoram 10.000 éons, né, para acordar pela bênção do Buda, pela Guru Yoga que eles têm com o Buda. O Buda vai lá e tira eles do estado de Nirvana para eles entrarem no caminho Mahayana e daí passarem por todo o treinamento Mahayana. Então isso aqui é uma explicação peculiar. Eu não vi ainda como né, ele está lidando aqui com oponentes tibetanos, né? Então as outras tradições, particularmente, acredito, a Geluk, deve ter uma visão diferente disso. E é por isso que isso está sendo explicado dessa forma aqui. Mas na tradição Nyingma, e eu acho que tem evidência textual disso, o Buda vai lá e desperta os seres que estão no Nirvana do Shravakayana, do Pratyekabuddhayana, após muitos éons. O Buda desperta eles para a prática do Mahayana após muito tempo. Então, em algum ponto, a realização é inevitável. Ao fim de 10.000 éons, se diz, o Arhat acorda do estado de cessação. O Arhat acorda do Nirvana. Mas o Nirvana não é o acordar com relação ao apego ao eu, né? Então acordou do apego ao eu, está livre do eu, de se apegar ao eu, não tem mais sofrimento, não tem mais karma, não tem mais nada nesse sentido, né? Está no estado de nirvana, mas ele ainda está preso por exemplo, dentro do Mahayana a gente descreve essa ignorância com relação a características, com relação a marcas, sinais. Então ele ainda está, né, preso a esse tipo de... E isso impede ele de uma sabedoria completa igual a de um Buda. Então aí ele sai desse nirvana aí pela compaixão do Buda, é tirado desse nirvana para praticar o Mahayana. Então, para seguir no caminho, para permanecer apropriadamente no caminho Mahayana, para seguir o Mahayana adequadamente, é preciso cultivar a si mesmo por um éon incomensurável, que é um período de tempo bastante grande, né? Então, como seria possível para um Shravaka ou para um Pratyekabuddha que se esforçam apenas pela felicidade deles mesmos, não pela felicidade de todos os seres, como os Budas, realizar todas as formas de ausência de eu? Esse é o ponto do capítulo, essa é a questão, né? Ao longo desses 10.000 éons que eles passam em cessação. Não é o caso que aqueles que atingiram os bhumis gradualmente clarificam e aperfeiçoam a sua realização. Então, esses arhats, eles não saem desses 10.000 bhumis com a realização da vacuidade completa. Eles saem ali para entrar no caminho da visão do Mahayana, para começar a praticar, para reconhecer a vacuidade de forma completa. Então, eles entram no caminho Mahayana lá embaixo, assim, depois de muito tempo no Nirvana. Então, com a ajuda de acumulação, modos infinitos de raciocínio, bodhicitta, a conduta que se segue a isso, a dedicação perfeita, quando essas condições estão completas, é certo que se atinge a realização. Esse é o caminho do Mahayana. E isso é similar ao que o conhecimento dos meios hábeis é uma condição para a rápida realização do caminho do mantra. Então, é preciso ter um guru, é preciso entender o caminho, os dois estágios do desenvolvimento e da consumação, né? É preciso receber a iniciação, fazer a prática, e daí você atinge os resultados do caminho Mahayana em, no máximo, 17 vidas, mais provavelmente em 7 vidas, 3 vidas, nessa vida ou no momento da morte, através da prática do Vajrayana.
Então, o Vajrayana produz, né, para aqueles discípulos que têm, né, a gente fala, depende do acumen da pessoa, né, tem pessoas que não são capazes de praticar o Vajrayana. Então, para eles existe o caminho Mahayana. Para aqueles que não são capazes de praticar o caminho Mahayana, a gente tem o Shravakayana e o Pratyeka-Budayana. Ok? Então, para aqueles que não são capazes de praticar o Shravakayana e o Pratyeka-Budayana, o Buda até mesmo ensina caminhos que não levam à realização completa, mas que produzem méritos. Por exemplo, né, praticar virtude, evitar de prejudicar os outros, né, ser uma pessoa melhor. Renascimentos superiores no futuro é bom para talvez a pessoa encontrar o Dharma. Então, vai descendo, né? Na nossa prática também, quando a gente não consegue praticar o Vajrayana, né, a gente cai para a prática do Mahayana. Quando a gente não consegue praticar o Mahayana, a gente pelo menos não prejudica os seres, que é o cerne da prática do Shravakayana. Então é importante entender assim, embora o Shravakayana seja rápido relativamente ao Mahayana para produzir a realização respectiva, essa realização, do ponto de vista do Mahayana, ela é muito pequena. Isso é uma discussão muito chata, muito ruim que a gente tem com tradições atuais que usam o termo Arhat, que usam, né, como realização máxima, assim por diante, porque parece que a gente está, né, criticando as realizações que eles atingem, dizendo que elas são menores. Mas a gente não sabe em que sentido eles estão usando essas palavras. Nós sabemos que na nossa tradição existe esse caminho Shravakayana e Pratyeka-Budayana, e nesses veículos, quando se fala em caminho do Arhat, se fala caminho do Bodhisattva, a gente tem o sentido que a gente usa dentro da nossa tradição para esses. E aí tem uma relação muito clara de superioridade e inferioridade, e tem uma relação muito clara de extrema indesejabilidade, né, do Nirvana, do estado de Arhat, dentro de uma perspectiva Shravakayana. Então ninguém é encorajado a assumir esse Ana, né? É uma curiosidade, assim, né? Porque por que o Buda ensinou isso? O Buda ensinou isso porque em determinado momento, para determinados seres, era necessário. Ok. E daí, então, né, a gente tem essa coisa do Vajrayana. O importante é não confundir os yanas com tradições, né? Então, os yanas, eles são mapas dentro de um ensinamento próprio de uma tradição. Algumas vezes eles são confundidos com mapas gerais do Dharma, porque a tradição, claro, ela se vê como uma representação completa do Dharma, né? Então, é uma holografia, assim, né? A gente está falando do Dharma inteiro, mas a gente está falando do Dharma inteiro em termos que estão dentro daquele Yana. E o Vajrayana, ele é bem mais rápido que, inclusive, o Shravakayana, e produz a realização completa do Mahayana. Talvez mais algumas coisas ainda, se a gente quer discutir se tem alguma realização maior dentro do Vajrayana do que no Mahayana, né? Basicamente, esse aqui é o 24º vídeo do Farol da Certeza. Eu acho que esse assunto está bastante claro. Ele é desagradável devido a conotações ligadas a discussões que a gente tem vivas na internet no Brasil hoje em dia, né? Então, ele fica difícil de pisar nessa terminologia. O Mipa Rinpoche não tinha esse problema, ele não conhecia nenhum praticante que queria atingir o estado de Arhat. Com certeza, passou a vida inteira dele sem ver nenhuma pessoa desse tipo. Então nunca teve esse problema, ele não estava discutindo com outro mahayanista, né, com relação a como é que eles explicam essas divisões e tudo, né. É bem diferente da nossa situação agora. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres cientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundiquene Terezinha Tezinha Soiza Pecajar Produto Indiante. Om Sorte, Diamante Penente Rasawa, Concha dos Zeus, Etai Bai Médio no Tutu Permanente, Organização da Tutu Indiante. Time Cunha Pema Sambal, Sassoragem de Seno Pai, Gardião Anjo de Gutu Pegu, Coisa Destintas em Dashinja. Chigmeto Jutru Panangue, um Anchatunga do Pateno Muyen, com Pamalora Sanelun do Tileta Tutu Indiante. Emergência Pemerizo, Pemetan Latico, Zizuan, Pemonte de Droma de Sojina, Nibemelun de Drudiante. Enenjo Enetim Potem Paiuri, Nebadan, Basi Pechem Bundan, Consciência Sentendiante. Tu são Sandiego Rinpoche, do Condado de Wajin Bajabartia, com seu tutor da Poça Só, Depson Chinchilap do Sushi, não são Weber Jeshiva, dançam Palundia do Partingelo, o Marrom Bezaguru, Pemacede, que loja são de lotes, aliança são de papel, do Jushu Sung, não guarda midral do Sungele, show.